É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, hoje é terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus então respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De nada adianta o culto que me prestam. Meu irmão, minha irmã, muitos de nós temos a tendência de ficarmos observando o outro. Pena que esta nossa observância se direciona mais para os pontos fracos das pessoas. Com este modo de olhar o outro, vamos perdendo a capacidade de enxergar além das aparências. Falta-nos o olhar do coração, aquele olhar que vai além do limite humano e vê o que o outro tem de bom no seu interior. Enquanto ficamos nos ocupando em buscar o defeito do outro, deixamos de nos corrigir, de cuidar do nosso interior. O evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir começa dizendo que os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Com um porém, eles não vieram de Jerusalém para ouvir os ensinamentos de Jesus, e sim para investigá-lo. O objetivo deles era de descobrir que tipo de ensinamento Jesus estava passando para os seus discípulos. Se ele estava incitando o povo à não observância das leis. Pelo que havia chegado ao conhecimento destas autoridades, Jesus era uma grande ameaça para eles. Seus ensinamentos não enquadravam com os padrões religiosos estabelecidos por eles. Para os fariseus e mestres da lei, religião era observar as tradições antigas, cumprir preceitos, normas, rituais, coisas que nada acrescentam na vida do homem, como lavar as mãos antes de comer quando chegar da rua, não comer sem tomar banho, a maneira correta de lavar os copos, jarras e vasilhas. O que em parte pode até ser válido na questão da higiene, mas esta não era a preocupação deles.
Fariseus e mestres da lei observavam rigorosamente esses pormenores, mas deixavam de lado o principal, que era o cuidado e o respeito para com a vida do povo. Suas atitudes eram totalmente contrárias à vida. Atrás de uma aparente pureza, eles escondiam a dureza dos seus corações. O texto chama a nossa atenção sobre o perigo de nos deixarmos contaminar por esta mentalidade antiga, mas ainda presente no nosso meio. Pessoas que ficam somente no superficial da fé, cumprindo rigorosamente normas, rituais vazios que não levam a Deus. Quando ficamos presos nesses pormenores, não avançamos no amor, não absorvemos a mensagem principal de Jesus, que é um convite a vivermos o amor. Enquanto estamos presos a tudo isso, não tomamos posse da nossa vida, vida que pertence a Deus e que, por assim ser, deve ser cuidada como bem preciosíssimo dele. É importante termos em mente: podemos enganar aos homens, mas a Deus ninguém engana. Deus nos conhece pelo avesso, sabe o que temos no nosso interior, quais são as nossas intenções. De nada adianta nossos atos externos se eles não retratam o que somos interiormente. Aos olhos de Deus, as práticas exteriores só têm valor se elas expressarem o que realmente somos e o que realmente vivemos. Do contrário, são apenas falácias, mentiras. Meu irmão e minha irmã, perguntemos a nós mesmos: estamos presos em pormenores ou estamos vivendo de fato o tesouro da fé? Existe coerência entre o que falamos e o que vivemos? Pensemos nisso. Amém? Fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.